Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. Meus parabéns por você ter chegado até aqui. São bastante aulas, né? A gente nem... Acho que nós estamos aqui a 25% do livro, quase 30%. E a gente já aprendeu bastante coisa, né? E tem muita coisa ainda para a gente aprender. A gente está no primeiro princípio da realização do pessoal, do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Nós estamos no primeiro princípio, que é desejo, que é muito importante. Não adianta você querer algo, não adianta você ter um propósito bem definido e você não ter um desejo ardente para chegar lá. Parece que é muita coisa, parece que é muitas aulas para falar sobre um assunto específico, mas como é que funciona o aprendizado? Você vai enfatizando história por histórias até você conseguir fazer com que isso fique no seu automático, no seu subconsciente. O seu consciente, ele capta as coisas, mas o que torna as coisas no automático para você é o seu subconsciente. Então, essa enfatização de história, de eu sempre estar repetindo, objetivo bem definido, propósito bem definido, desejo ardente, sempre falando isso, vai chegar uma hora que o seu subconsciente vai falar, tá, já entendi. Eu entendi o que você quer dizer e vou deixar isso aqui no automático e toda vez que eu precisar de um desejo ardente, vai estar no meu automático, você não precisa nem pensar nisso. E é assim que funciona, tá? Não adianta. Pode parecer repetição, mas é aprendizado. Vamos lá, então. A aula que nós vamos iniciar aqui cadê pensamento que faz milagres? Muito interessante também. É uma continuação da história do filho de Napoleon Hill, né? Aqui ele revela qual é o nome dele, a gente vai chegar até lá. E vamos seguir daquele modo que a gente combinou. Nós vamos fazer a leitura e depois a gente debate os assuntos relacionados a essa leitura. Vamos lá. Intoxicado com a alegria do mundo, de sons recém-descobertos, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho auditivo descrevendo com entusiasmo sua experiência. Alguma coisa naquela carta fez a empresa convidá-lo para ir a Nova York. Ele foi levado para visitar a fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro responsável e contava a ele sobre o mundo modificado, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu na sua cabeça. Foi esse impulso de pensamento que transformou sua incapacidade em bem. Lembre-se, bem equivalente. Um bem que renderia muito dinheiro e muita felicidade para sempre. A soma e a substância daquele impulso foram suficientes. Ele pensou que poderia ajudar os milhões de pessoas que passavam pela vida sem o benefício dos aparelhos auditivos, se pudesse encontrar um jeito de contar a elas a história que havia mudado seu mundo. Durante um mês, ele realizou uma pesquisa extensa na qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante do aparelho auditivo. Depois criou um plano para alcançar outras pessoas com deficiência auditiva no mundo todo. Compartilhou com elas o seu mundo modificado recém-descoberto. Feito isso, escreveu um plano de 2 anos baseado em suas descobertas. Quando apresentou o plano à empresa, foi imediatamente contratado com o objetivo de realizar sua ambição. Quando foi trabalhar, nem sonhava que seu destino era levar a esperança e alívio prático a milhares de pessoas que, sem a sua ajuda, seriam limitadas para sempre pela surdez. Não tenho dúvida de que Blair seria surdo e mudo a vida toda se a mãe dele e eu não tivéssemos conseguido moldar sua mente como fizemos. Quando plantei em sua mente o desejo de ouvir, falar e viver como outras pessoas, o impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e transpor o golfo do silêncio que existia entre seu cérebro e o mundo exterior. Realmente, o desejo ardente tem meios tortuosos de se transmutar em seu equivalente físico. Blair desejou audição normal. Agora ele tem. Ele nasceu com um quadro que naquele tempo poderia ter facilmente mandado uma pessoa com um desejo menos definido para a rua com um monte de lápis e uma canequinha. A mentirinha inocente que plantei em sua mente quando ele era criança, que o levou a acreditar que a deficiência auditiva que tornaria um grande bem, justificou-se. Estou convencido de que não há nada certo ou errado que a crença mais o desejo ardente não possam concretizar. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo. Bastante interessante esse pedaço também. Pensamento que faz milagres.
Vamos debater esse pedaço que nós lemos aqui, que é bastante interessante, que o que acontece é que o filho, já se revelou o nome dele, que é Blair, o filho de Napoleão Hill, ele foi incentivado pelo próprio Napoleão Hill e pela mãe deles a cultivar o desejo que o próprio pai tinha. O desejo do que ele tinha era um bem para o filho e ele conseguiu implantar isso na mente do filho dele. E isso levou o filho dele a ficar empolgado com aquela situação de querer poder ouvir e falar com outras pessoas ao ponto de que vamos botar assim, que o universo foi criando caminhos, meios para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. Ele conseguiu não só falar e ouvir, mas como também ele conseguiu fechar um contrato com a empresa que fez o aparelho auditivo que proporcionou ele todos esses benefícios. Ele pensou, ele colocou o aparelho, falou, poxa, se eu estou nessa situação, certamente várias outras pessoas também estão nessa situação. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Foi o que ele pensou. E ele foi atrás desse nicho de pessoas, dessa categoria de pessoas que tinha esse problema e foi lá ajudar as pessoas a resolver. Ele fez uma pesquisa antes, ou seja, o objetivo é bem definido, chegou para a empresa, ofereceu para a empresa olhou aquilo com bons olhos e contratou ele para que ele pudesse fazer com que aquilo acontecesse, ou seja, fazer o marketing daquele produto para pessoas que realmente precisavam. A empresa ganhou milhões e, por consequência, Blair também ganhou milhões com isso, ou seja, ele transformou o mal que ele tinha em um bem equivalente, né? Poder não ouvir, na verdade, não ouvir e não poder falar é um mal enorme para muitas pessoas. Imagina a magnitude disso. Agora, pega essa magnitude e transforme em um bem equivalente. Foi o que Blair fez. Ele transformou essa adversidade que ele tinha em um equivalente contrário, ou seja, transformou o mal em bem. E ele ficou muito rico com isso. Ele ajudou muitas pessoas, porque você vai entender em certo ponto que não é sobre você, sim para as outras pessoas, foi o que ele fez. Ele ajudou outras pessoas, ele pegou o bem que foi feito a ele e causou o bem em outras pessoas. É muito interessante você entender isso. O que são os negócios hoje em dia? Eu já falei isso em outros vídeos. É você pegar um problema e oferecer uma solução. Todo negócio é baseado nisso. Problema e solução. Você identifica um problema e você vai lá e cria uma solução para isso e você é monetizado de certa forma por isso. É básico isso estar no mundo dos negócios. Quem entende isso consegue realizar todas as questões financeiras ajudando outras pessoas. Essa é a base de todos os negócios. Não importa não seja. É obviamente que tem empresas, né, que não são muito bem vistas, que ela cria um problema para oferecer a solução. Isso é básico. Quem entende de negócios sabe que isso funciona também de forma, obviamente, negativa, né? O que mais que a gente pode tirar aqui? Eu marquei aqui, ó. Realmente o desejo ardente tem meios tortuosos de se transmutar em seu equivalente físico. Foi exatamente o que eu fiz, que eu falei aqui. O problema dele foi transmutado em um bem equivalente, só que de forma física. Ele conseguiu ser monetizado pelo bem que foi feito a ele e que ele levou esse bem para outras pessoas. Simples, né? Fácil, muito fácil de entender. Aqui embaixo tem também assim, ó, a mentirinha inocente. O que significa isso? O que é uma mentira inocente? Você quer ser uma pessoa, você quer ter algo e vai ter um momento que você vai mentir para você. Mas o que é mentir para você mesmo? É você conseguir se ver tendo aquilo, se ver sendo aquilo que você quer ser, porém, você ainda não é. Essa famosa mentirinha inocente. Só que nesse caso aqui, o pai dele mentiu para o filho dele de uma forma de a mentira inocente, dizendo para ele, você é capaz. Você pode ouvir. Quando todo mundo dizia que ele nunca iria ouvir. Mas ele falou, você vai ouvir, porque naquele momento era uma mentira, porque não existia meios, não existia forma, não existia aparelhos que fossem ajudar aquela criança a ouvir e a falar. Então, até se tem certos momentos não, você pode começar a fazer isso agora. O que você quer ser? O que você quer ter? Minta para si mesmo. Minta até que seja verdade. Eu tenho uma pessoa que está físico do jeito que eu quero. Não, você está gordo. Não, eu tenho o físico do jeito que eu quero. E você começa a trilhar o caminho para isso. Eu quero ter uma casa X, Y. Beleza. Objetivo definido. E você fala, eu tenho essa casa. O que acontece? O seu subconsciente ele não tem certo e errado. Ele só há. Então, se você falar que tem, ele vai fazer de tudo para te guiar para você chegar aonde você quer, chegar aonde você quer conquistar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você
configurou com a sua conquista de vida. Consegue entender isso? Você pergunta, consegue entender isso? E quando eu falo isso, você vai falar assim, entender o quê? Né? E quando ele pergunta entender o quê, ele já te coloca dentro da situação no qual eu estou passando para você. Então, você consegue entender isso? Você vai se tornar a mentira que você está fazendo para você hoje. Lembrando que é uma mentira inocente. Não vai mentir para outras pessoas. Minta para você mesmo assim. Mentir de forma positiva. Tudo que você fala para o seu cérebro, para o seu subconsciente, ele faz de tudo para que isso venha se tornar verdade. Tá? Outra coisa que a gente pode dizer aqui, eu estou convencido de que não há nada certo ou errado que a crença mais desejo ardente não possa ser concretizado. Essas qualidades são basicamente o que eu acabei de falar aqui. Quer dizer que não existe certo e errado quando você une a sua crença ao desejo ardente. Ou seja, você crê que você pode adquirir aquilo e você diz para você mesmo, eu tenho isso, e você coloca um desejo ardente em cima daquilo, desejo ardente em cima do caminho que você precisa trilhar para que você possa chegar aonde você quer chegar. Beleza? Espero que você tenha gostado desta aula. Nós vamos partir agora para o primeiro comentário. São 2 comentários que tem aqui, né? O primeiro comentário é sobre esse assunto que nós acabamos de falar, depois tem uma frasezinha e logo na sequência tem um comentário baseado em cima dessa frase. Aí depois tem outra frase e mais um comentário para a gente finalizar esse primeiro princípio da realização pessoal. Depois a gente vai partir para a fé em sua capacidade. Fé é tudo. Mas nós vamos entender aqui a fé de uma forma muito diferente do que você conhece, tá? Não vou fazer uma abordagem bastante interessante aqui, não vou te dar spoiler, vou deixar você aí ansioso por isso, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço para você.